Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 17 de junho de 2023. Antes de entrar no assunto, eu quero pedir a vocês, convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem seu like e compartilharem com suas redes sociais e convidá-los também a fazerem seus comentários. O assunto de hoje é um assunto importante, onde eu chamo a guerra de Putin contra a Rússia. Face a uma série de decisões erradas, o início dessa guerra, a Rússia está sofrendo e vai sofrer mais, muito mais do que está sofrendo hoje. Quero começar hoje falando do seminário econômico que está tendo na Rússia, na localidade que a menina dos olhos sempre foi de todos os governantes russos, na cidade portuária de São Petersburgo. E está completamente esvaziado. Não tem líderes internacionais, sempre participavam os Estados Unidos da América, países da Europa, países desenvolvidos, né, países de outras partes do mundo, da Ásia, e não estão, e nem seus presidentes, que iam muitos presidentes, sempre se representavam. Ele está esvaziado, lá está a participação lá da Bielorrússia, Uzbequistão, Cazaquistão, e acho que é por aí, talvez mais um ou outro. E mesmo em termos de empresários desses países, que representam a maior parte do PIB internacional, não foram. E a Rússia tinha grandes projetos com o Ocidente e não existem mais esses projetos, então está totalmente esvaziado. E vai ser um fracasso, né? Mesmo que seja ali alardeado que ocorreu tudo bem, mas acho que o mais importante é que quando o Putin chegou na cidade, a internet móvel já foi desligada, né, para evitar um possível ataque ucraniano contra o ditador russo. Então, hoje está uma paranoia, ou seja, a Rússia vive uma paranoia de segurança do Putin, onde ele vai, a internet é desligada, para que não atraia drones, mísseis, sei lá o que eles estão esperando, ou seja, já ficaram doentes da cabeça, provocados por eles mesmos, desde que começaram essa guerra. Mas o importante é destacar que a mão de obra saiu, né, agora estão restringindo um pouco, mas está saindo mais, muita gente está saindo. E a maior parte da mão de obra que saiu, que é um número muito grande de pessoas, são profissionais altamente especializados. Empresas estão se queixando hoje da falta de pessoal e de dificuldades de contratar pessoal. As empresas russas, porque a maioria das empresas internacionais já foi embora. O Banco Central da Rússia, hoje ele não dá mais essa informação, mas nos primeiros estágios da guerra, vamos chamar assim, ou nos primeiros 2, 3 meses da guerra, segundo a informação que eu tinha 2 meses, né, ou 3 meses já foi por minha conta, os cidadãos russos retiraram um recorde dos bancos russos, os bancos do país, 1,2 trilhão de rublos, ou seja, cerca de 15 bilhões de dólares, ou em reais, vamos jogar aí 74 bilhões, 75 bilhões de reais das contas. É uma escala não vista na Rússia há muitos anos, não sei quando que isso foi visto efetivamente, mas isso é uma pancada na economia russa, né? E eu tenho um economista que é da Sergei Smirnov, da Academia Nacional de Ciências da Rússia. Ele acredita que a tendência geral é que os indivíduos altamente especializados continuem procurando formas de sair do país, porque da guerra, eles não querem participar da guerra, e a guerra está trazendo muito prejuízos no país, né? Então, vai faltar mão de obra especializada, e até... na realidade, não quero traçar isso como um cenário apocalíptico, mas acredito que, segundo ele disse, né, a produtividade da economia, que já caiu bastante, vai continuar caindo, apesar dos números maquiados da economia russa. Então, as novas tendências vão afetar
as grandes cidades, né, onde estão concentrados os polos de produção, onde são as máquinas econômicas, como Moscou, São Petersburgo e Ekaterimburgo. Vamos citar essas três apenas, que são as três maiores cidades e que têm uma expressão muito grande na economia russa e que vão ter grandes prejuízos com isso, né? Agora, a parte pobre da Rússia, que ela tem uma parte muito pobre, de vilas e aldeias menores, os salários eram muito baixos, vai continuar, vai piorar, a situação vai ser aí sem futuro mesmo para a população russa. Então, essa guerra provocada, que eu chamo Putin contra a Rússia, ou seja, Putin ataca a Rússia. A mesma coisa, aquilo que ele disse que ia resolver em poucos dias, em poucas semanas, não está acontecendo e, de fato, os prejuízos para a economia russa são incalculáveis e vão ser muito difíceis de repor. Em setembro do ano passado, quando foi feita a mobilização, aí um outro grande número de pessoas saiu do país, pessoas que não queriam servir as Forças Armadas russas, né? Milhares de cidadãos saíram, ninguém sabe exatamente o número, né? Falam 1,5 milhão de jovens saíram, mas saíram muitos com suas famílias. Muitos dizem que já saíram entre 4 a 5 milhões de pessoas, algumas reportagens, mas não existe uma estatística confiável, porque a Rússia não deixa e hoje está restringindo mais a saída dessas pessoas, né? E são pessoas que, aquilo que eu falei, mão de obra qualificada, são pessoas formadas, inclusive mulheres que não estavam em idade jovem, né? Que não estavam correndo risco de alistamento, saíram, deixaram o país, né? Por quê? Por causa da guerra na Ucrânia. Eles mesmos declararam isso no exterior, né? Que eles discordaram já em 2014, quando a Crimeia foi anexada, né? Mas ficaram lá porque a situação estava calma. Agora, quando recrudesceu ano passado uma guerra mais violenta, aí elas saíram. E vejo muitas pessoas se estabeleceram, inclusive, na Europa, nos países bálticos, na Estônia, na Letônia e Lituânia, por exemplo, né? Agora, muitos outros foram também, além desse da União Europeia, foram para a Geórgia, alguns foram para Cazaquistão, até para Dubai, naquela região lá, Emirados Árabes, né? Agora, esse pessoal que foi para os Emirados Árabes, pasmem, era gente que tinha muito dinheiro, saiu da Rússia, não queria ser mobilizado. Aí, de repente, as passagens da empresa Emirados Árabes subiu muito o valor. Eles vendiam uma passagem que normalmente custaria aí um valor bem 10% disso, estavam vendendo a $60 mil. Então, o desespero que bateu nos cidadãos é muito grande. Hoje existem mais algumas restrições, né? E muitos cidadãos ainda têm esse sentimento, mas não têm, às vezes, a possibilidade de sair para o país, nem por uma questão mais barata, porque tem países como o Cazaquistão que tem fronteira, né? Eles podem ir para a Geórgia, né? Onde é mais fácil sair, mas para tudo você precisa de dinheiro, mesmo que você se locomova de carro, né? E hoje, por exemplo, as fronteiras também não estão tão facilmente liberadas, tanto do lado russo como do lado não russo. Por exemplo, o Cazaquistão já tem algumas restrições para a entrada de cidadãos russos, né? Então, o governo russo nega que saíram muitos milhões de pessoas, né? Não se sabe, mas que saíram. E agora, quando começou os ataques ucranianos dentro da Rússia, mais gente está saindo, mais famílias. Eles acham que essa guerra vai demorar e vai vir para dentro da Rússia, ou seja, eles estão com medo de fato. Também houve muitos lugares, como além da Geórgia e a Armênia, os russos não enfrentam restrições. E até hoje eles podem entrar. Então ainda tem bastante gente entrando, que está saindo e por lá entra, porque para a União Europeia está muito difícil a ida para a União Europeia, né? Agora, o Cazaquistão mudou a legislação agora no começo do ano, para reprimir o fluxo de imigrantes. E aí com isso reduz a quantidade de dias que eles podem permanecer como visto de turistas e não dão para eles o visto de permanência. Então fica mais difícil. O Cazaquistão, na realidade, ficou uma ponte para os países que ele tem relação, eles poderem sair através do Cazaquistão, aqueles que têm condições, né? E agora essas pessoas não querem voltar para a Rússia, não querem nenhuma perspectiva de voltar para a Rússia, né? Mesmo que muitas delas diziam que amam a Rússia, gostariam de viver e morrer na Rússia, mas com a Rússia em guerra não dá,
né? E porque muitos disseram, ó, eram contra, aqueles que foram se manifestar, o governo reprimiu, a imprensa não divulgava e prenderam aí em torno de 25 mil pessoas, né? Então, ficou muito complicado. Sempre, por exemplo, só asilo político de pessoas que pediram na União Europeia são 17 mil russos pedindo. Só que até agora 2 mil pedidos que foram concedidos para esses russos. Ou seja, a economia da Rússia vai sofrer muito com isso, ou seja, ela está perdendo gente não só pela guerra, não é só na Ucrânia que o pessoal saiu porque as cidades foram bombardeadas, suas casas destruídas por esse insano ditador russo criminoso que destruiu a vida, destruindo a casa, as residências, os bens das pessoas, né? Então, os russos estão saindo de livre e espontânea vontade porque não querem conviver com isso e também a economia não está dando oportunidade para eles, né? O Ministério do Interior da Rússia afirma que houve um aumento no número de 40% no número de passaportes de estrangeiros, né? Então, esse ano agora, então... E eles têm diversas profissões, a maioria são jornalistas, né? São especialistas em TI, são designers, artistas, são acadêmicos, advogados, médicos, engenheiros, etc, etc, etc. E a maioria deles está uma divisão, a maioria deles está na faixa entre 40 a 50 anos, e existe também um grupo acima de 50 anos, que já estavam bem estabelecidos, né? E agora estão se retirando de lá porque sabem que a Rússia não apresenta nenhuma perspectiva para eles, ou seja, além de fazer mal para a Ucrânia, além dele, com essas suas bravatas, fazer mal para a Rússia, provocando todo mundo com guerra, está fazendo mal para o seu próprio povo. Esse é o ditador russo que está levando o país dele a lugar nenhum, porque apenas uma economia de guerra não consegue sustentar a sua nação. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês para inscreverem-se no meu canal, para continuarmos fazendo coisas de qualidade, notícias que vocês não veem por aí, análises que vocês não veem por aí. Caprichem no like, não esqueçam. E Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.